Bom, gente, boa noite. Nós vamos começar a nossa segunda parte do hemograma. Nós vamos falar hoje sobre leucograma, plaquetograma e proteína plasmática total, que é o que falta. Que a gente já viu o eritrograma ontem, tá bom? Então, o leucograma, ele é a segunda parte mais importante, vamos dizer assim, do hemograma, que vocês vão ter que analisar para ver principalmente se está tendo uma infecção bacteriana, uma infecção viral, se está tendo alguma coisa de caráter crônico. É aqui no leucograma que vocês vão ter essas informações, certo? Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, Sim, né? Ok. O slide está passando aí para vocês? ainda está no hemograma o nome, né, do slide. Passou agora? Para mim, não. Tá, agora passou. Pronto. Então, gente, o leucograma, ele vai me dar informações de leucócitos. Não sei se vocês lembram das outras disciplinas passadas, o que é que cada uma dessas células vão estar responsáveis para fazer num organismo. Então, no geralzão, no básico, os leucócitos que vai vir no hemograma são os neutrófilos, certo? Os neutrófilos principalmente porque são as células que mais tem na corrente sanguínea, certo? E vamos ter aí várias formas de classificar os neutrófilos. Eles podem vir como segmentados, que são os neutrófilos normais, os neutrófilos maduros. E tem os neutrófilos bastonetes, que são uma forma de neutrófilo mais jovem, tá? Aí nós temos os linfócitos, os monócitos, que no tecido eles vão se transformar em macrófagos. Na corrente sanguínea eles se chamam monócito. Aí nós temos os eosinófilos e os basófilos. Os basófilos, eles são raramente vistos. É a célula menos vista. Quando o patologista acha um basófilo, é como se ele tivesse ganhado na Mega Sena. Então, ele praticamente nem é visto. E quando colocado no hemograma, ele sempre vai vir lá um zero. Zero ou 1, tá? Quando eu tenho um aumento de leucócitos totais, quando eu tenho um aumento de todos esses leucócitos, eu tenho uma leucocitose. Quando eu tenho uma baixa de todos esses leucócitos, eu tenho uma leucopenia, certo? Ó, aí aqui eu coloquei melhor para vocês verem. Quando se trata de neutrófilo, a gente vai ter, né, o aumento deles vai ser chamado de neutrofilia. A baixa de neutrófilos eu vou chamar de neutropenia, de linfócitos, linfocitose, linfopenia na baixa deles, os monócitos, monocitose. Aqui ele não vai se aplicar em relação à baixa dele, tá? Porque isso não é visto, não tem nenhum valor pra gente aqui. Então a gente verifica mais o aumento deles, dos monócitos na corrente sanguínea. Os eosinófilos nós chamamos de eosinofilia, no aumento deles, e eosinopenia. E aqui já de cara, olhando para eles, né, que eu coloquei aqui a fotinho, a gente já pode perceber o quê? Que tem células com grânulos e tem células que não tem grânulos, não é verdade? Aqui no neutrófilo eu posso ver que ele tem uns grânulos no seu citoplasma. E aqui no eosinófilo também, certo? Eles têm outro tipo de classificação chamado de granulócitos. Esses dois que ficam aqui no meio, o linfócito e o monócito, ele não possui grânulos no seu citoplasma e a gente vai chamar eles de agranulócitos. Vocês lembram que o A na biologia significa negação, então ele não tem grânulos, ele se chama agranulócito, tá? E quando eu tenho uma queda de todos eles, a gente vai chamar de panleucopenia. Tudo certinho até aqui? Passou o slide?
Passou. Pronto. Aqui a gente vai entrar mais a fundo em relação aos neutrófilos, que são de longe a célula mais importante para a gente analisar, porque são as que tem mais em quantidade na corrente sanguínea. Então, eu posso ter nesses neutrófilos um desvio tanto à esquerda como um desvio à direita. À esquerda, a gente vai chamar de desvio à esquerda quando aparecer muito neutrófilo jovem no nosso hemograma, certo? O neutrófilo normal é aquele segmentado, aquele é o normal. Quando eu tenho muito bastonete, mais do que o segmentado, já tenho um desvio à esquerda. Quando eu tenho metamielócitos, mielócitos, promielócitos, eu tenho um desvio à esquerda mais acentuado, porque são neutrófilos muito mais jovens ainda do que o bastonete. Então, essa sequência que eu coloquei aqui para vocês, da setinha aqui, é o nome do neutrófilo em cada estação da vida dele. Quanto mais para o lado esquerdo ele for, mais jovem ele é. Então, aqui, ó, bastonete, ele é jovem, mas ele é mais maduro do que o metamielócito. O metamielócito, ele é mais jovem do que o bastonete. E assim vai. O mielócito é o mais jovem que o metamielócito. E o promielócito é o mais jovem de todos. Larissa, então o seu microfone está travando um pouquinho. Vocês estão me ouvindo direito? Ele está travando um pouquinho. Dá para repetir, por favor? Aqui, em relação ao desvio à esquerda, dos neutrófilos. Quanto mais formas jovens de neutrófilo eu tiver no meu hemograma, mais desvio à esquerda eu vou ter. Continua travando para mim. Tá travando também? Eita, será que é a internet? Continua travando. A minha internet tá legal aqui. Eu vou continuando aqui, que eu tô gravando. Aí qualquer coisa vocês veem lá na gravação, tá bom? Vocês estão me ouvindo direitinho? Opa, internet que caiu mesmo. Eu não estou ouvindo, está travando muito, está parado. Realmente está complicado. Caiu a internet, voltou e agora? Voltou aí a internet? Vocês estão me ouvindo agora? Agora eu tô conseguindo te escutar direito. Teve uma queda de internet aqui. Pronto. Vocês estão vendo o slide direitinho, né? Sim. Pronto. Aqui em relação ao desvio à esquerda. Esses desvios a gente vai ter em relação aos neutrófilos. Porque eu já disse para vocês que de longe o neutrófilo é a célula mais importante que a gente vai avaliar no leucograma. Porque ele é a célula que tem mais porcentagem na nossa corrente sanguínea. Então, quando eu tenho um desvio à esquerda, é quando eu tenho presença de neutrófilos jovens em maior quantidade do que os neutrófilos segmentados, que seria o meu neutrófilo normal, meu neutrófilo maduro, certo? Quando eu tenho a presença de bastonetes em quantidade maior do que o neutrófilo segmentado, eu tenho um desvio à esquerda. Mas se eu tiver mais metamielócito, esse desvio à esquerda é mais acentuado ainda, porque esse metamielócito é mais jovem do que o bastonete. O mielócito é mais jovem ainda do que o metamielócito e o bastonete. E assim vai. Entenderam? Então, quanto mais neutrófilos jovens nas estadias da vida dele, quanto mais jovem eu tenho no meu hemograma, tá querendo dizer o quê? Que a minha medula tá enviando células jovens, não tá dando tempo de maturar essa célula, porque está tendo algum processo acontecendo no corpo desse animal e a medula está enlouquecidamente mandando células jovens. E isso vai me dizer o quê? Que a minha medula está respondendo, tá?
mas a gente tem que estar de olho também em relação aos sinais que a minha medula está dando. Porque vai ter uma hora que o limite dela vai acabar. Ela vai estar no limite já, então você tem que saber ver isso também. Então, o desvio à esquerda dos neutrófilos jovens, eles ainda são subdivididos em degenerativo e regenerativo. Quando é que ele é degenerativo? Quando eu tenho a destruição de células maduras maior do que a velocidade de reposição. Ou seja, eu tenho mais metamielócito, eu tenho mais bastonete do que neutrófilo segmentado. Não está dando tempo da minha medula repor os neutrófilos maduros. Então, ela está mandando os jovens. Isso acontece demais quando tem distúrbios medulares. Quando eu estou com um problema lá na minha medula, certo? Esse é um desvio à esquerda chamado degenerativo. E quando é que eu posso chamar de desvio à esquerda regenerativo? Depende da célula que eu estou vendo lá no meu hemograma. Por exemplo, se eu estou vendo muito neutrófilo segmentado, esse desvio à esquerda, ele é pequeno. Ele existe, mas ele é pequeno ainda. Quando eu vejo no meu hemograma que tem mais bastonetes e metamielócitos, eu tenho um desvio à esquerda médio. A gente já acende a luzinha, porque a medula já está chegando no limite. Quando eu tenho no meu hemograma mais bastonetes, metamielócitos e mielócitos, aqui eu tenho um desvio à esquerda super acentuado e a medula já está quase parando. Ela está dando os últimos suspiros dela, certo? Então é muito importante a gente saber qual é o nome dos neutrófilos jovens, para a gente se ligar quando vê, por exemplo, um bastonete e um segmentado. Eu posso dizer, não, aqui ele tem um desvio à esquerda, mas é coisa leve. Não, eu tenho um promielócito e mielócito, opa, a coisa já está mais grave, certo? Então é bom vocês saberem o nome dessas células justamente para isso, para saber a gravidade do problema. E isso vai acontecer na fase aguda. Eu botei aqui na fase aguda da doença, certo? Vocês lembram que os neutrófilos, eles são a primeira célula de defesa a chegar lá no sítio de infecção, certo? Eles são os primeiros a chegar. Depois que eles chegam, eles vão chamando os outros, através de citocinas. Citocinas são substâncias que eles liberam, que é como se fosse uma chamada para eles, vamos dizer assim. Eles não conseguem falar, não tem boca como a gente, então eles falam quimicamente. Então o neutrófilo ele joga essas citocinas e chama os outros, certo? Aí vem macrófago e vem linfócito. Só que o primeiro a chegar sempre é o neutrófilo. Então quando eu tenho muito neutrófilo, eu tenho uma fase aguda da doença, tá? Passou aí o slide? Thaís? Oi. É porque cortou bem na hora que tu falou, os neutrófilos são os primeiros o quê? São os primeiros a chegar no sítio de infecção. Isso é imunologia, né? Mas aí é bom relembrar. Eles são os primeiros a chegar e aí depois eles vão liberar citocinas e chamar o resto da galera. Ele vai chamar macrófago, ele vai chamar linfócito, entendeu? Então, quando eu tenho muito aumento de neutrófilo, quer dizer que está na fase aguda da doença, está na fase inicial, certo? Passou o slide aí para vocês, para nós falar de desvio à direita? Passou. Thais, deixa eu só te perguntar. Quando você fala segmentado, isso é em relação ao núcleo do neutrófilo, é isso? Isso, exatamente. O neutrófilo, ele vai ser essa célula com citoplasma transparente, vamos dizer assim. E vai ter esses grânulos. E a característica mais marcante do neutrófilo é esse núcleo dele lobulado. Ele vai ter, o normalzinho dele é de 3 a 4 lóbulos, certo? Quando eu tenho
mais de 5 a 6 lóbulos, isso já está me dizendo que é um neutrófilo velho, que é justamente esse slide que eu tô com ele aqui, que é o desvio à direita. É quando eu tenho um neutrófilo muito hipersegmentado. Isso está me dizendo que eu tenho um neutrófilo muito velho na minha corrente sanguínea. Ele não está sendo reposto e ele não está, como é que eu posso dizer? Ele chegou na idade dele de fazer apoptose, de morrer, vamos dizer assim. Fisiologicamente, eles têm um período de vida e esse período não está sendo respeitado. Eu estou tendo neutrófilos muito velhos na minha corrente sanguínea, certo? Então, eu tenho um desvio à direita. Isso vai me indicar o quê? Olha aqui embaixo. Ele vai me indicar que eu tenho um problema na minha medula, certo? Porque a medula não está produzindo e os que já tinha estão continuando lá. Ou esse animal está fazendo uso contínuo de corticoide, certo? É por isso que é importante o clínico falar para o patologista quais os medicamentos que esse animal está tomando antes de fazer o hemograma em si, lá no laboratório, né? Você manda a amostra e diz, esse animal está tomando isso, isso e isso, porque vai influenciar bastante nessas células. Quando o animal usa continuamente o corticoide, ele faz com que esses neutrófilos fiquem mais tempo na corrente sanguínea. Então eu vou ter mais neutrófilos hipersegmentados. Vocês entendem isso? Sim. Certo. Então, eu preciso saber se esse animal está fazendo uso ou não de corticoide, porque senão eu vou pensar o quê? Que esse animal está com problema na medula. Quando na verdade ele não está, ele está só tomando corticoide. Então é muito importante você dizer para o patologista o que está acontecendo e você, como um clínico, também saber que o corticoide faz isso nas células, certo? Então eu tenho desvio à esquerda e desvio à direita em relação aos neutrófilos. E aqui eu botei vamos dizer assim... Aí tá travando, Thaís. Tá travando de novo? Passou o slide? Passou. Pronto. Aqui eu coloquei para vocês um resumão para vocês abrir a mente, certo? É óbvio que o aumento deles não significa só isso, mas isso aí é o que é mais comum. É o que eu quero que vocês aprendam primeiro a ver isso aí e depois ao longo da vida de vocês, como médicos, vocês vão pegando mais experiência em relação a outros tipos de causas possíveis do aumento dessas células. Mas por enquanto eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês isso daqui, porque é a maioria e a maioria da maioria, certo? Ó, como eu disse para vocês, eles são divididos em granulócitos e agranulócitos. Os agranulócitos, os sem grânulos, eu vou ter linfócitos e monócitos. Eles não têm grânulos no seu citoplasma. Quando eu tenho uma maior resposta de linfócito, provavelmente eu estou de frente com um patógeno viral, certo? Provavelmente eu estou de frente com um patógeno viral. Se vocês botarem isso aí na cabeça de vocês, 70% do hemograma vocês já vão saber alguma coisa. Mas é óbvio que não significa só isso. Tem muito mais coisas que significa, mas a maioria é isso, tá? É uma resposta de vírus. Tá, tu pode repetir, por favor. Esses agranulócitos são células que não têm grânulos no seu citoplasma. Eles são dois, que a gente olha no hemograma. O linfócito e o monócito. Lembra, o monócito, ele é o macrófago, só que ele ainda está na corrente sanguínea. Eu só posso chamar de macrófago quando ele vai lá pro tecido. Faz a diapedese, sai dos vasos e vai pro tecido, aí eu chamo ele de macrófago. Mas aqui eu chamo de monócito, por quê? Porque eu estou fazendo o hemograma do sangue.
eu estou vendo corrente sanguínea. Se está na corrente sanguínea, eu chamo de monócito. E aí, quando eu tenho um aumento de linfócito, provavelmente é um problema relacionado a vírus, certo? Provavelmente. Existem outras causas, óbvio. Existem muitas outras causas, mas o mais comum é uma resposta viral, certo? Porque vocês lembram que o linfócito, lá na imunologia, o linfócito tem o linfócito B, tem o linfócito T. O linfócito B vai produzir anticorpos e o linfócito T, que é o citotóxico, ele vai ter sítios de ligação para fazer respostas a quê? A vírus. Não sei se vocês lembram, certo? Mas Thaís, não tá dando pra escutar, tá falhando. Mas vocês ouviram até onde? Tá cortando muito mesmo. Ai, Jesus, acho que é a internet. Logo hoje. Ainda tá cortando? É porque a internet daqui fica caindo, não sei por quê. Kika, tu fala, mas a gente não falar, já fica mudo. Aí depois a gente pega só Pera aí, deixa eu desligar a internet e voltar de novo. Fica aí que eu venho já. Deixa eu desligar aqui. Ligar de novo. Pronto, vocês estão me ouvindo? Direitinho agora? Pronto, agora tá melhor. Pronto. Então, voltando. Os linfócitos. Não sei se vocês lembram da imunologia. Eles vão ser divididos em dois. O linfócito B e o linfócito T. O linfócito B é o responsável para fazer anticorpos. E o linfócito T, ele vai ser o citotóxico. Vai ser aquele linfócito que vai entrar na guerra. Ele vai batalhar. Então, na membrana dele, ele tem vários receptores. E aí eu tenho um linfócito TH4, T... Aí vocês lembram da imunologia, tá? Que eles vão se ligar principalmente para atacar vírus, certo? Principalmente. Então, quando eu tenho um aumento de linfócitos no meu hemograma, eu vou pensar em vírus, certo? Existem outras causas, existe, mas a maioria é vírus. Qual o vírus? Aí vocês vão ter que fazer uma identificação lá na clínica, tá? Mas se vocês colocar na mente de vocês que eles fazem resposta a vírus, já vai ajudar bastante. Os monócitos, que na corrente sanguínea é chamado de monócito e no tecido é macrófago, quando eu tenho um aumento deles, eu vou ter uma condição clínica de caráter crônico. Eu vou estar tendo uma patologia que já está se estendendo há muito tempo. É crônico. Isso vai me lembrar dos fungos. Tem muitas outras doenças crônicas, existe demais. Mas aqui no slide do professor, ele quis deixar mais claro em relação aos fungos. Por quê? Porque os fungos, eles são um problema crônico. É muito difícil você tratar fungo, certo? É uma coisa muito demorada. Então, quando eu tenho um aumento desses monócitos, eu posso deduzir que eu estou de frente a uma doença crônica. E aí os fungos podem ser uma dessas doenças crônicas, certo? Entendido até aqui? Posso passar para os granulócitos? Bom, vamos lá para os granulócitos, que são os neutrófilos.
quando eu tenho um aumento de neutrófilo, geralmente eu estou tendo uma infecção aguda, bacteriana, principalmente bacteriana, certo? Existem outras causas de uma neutrofilia? Existe. Mas principalmente infecção bacteriana, certo? E os eosinófilos, que quando eu tenho um aumento de eosinófilo no meu hemograma, eu vou pensar em quê? Em parasita e em reação alérgica. Por que parasitismo? Porque esses grânulos que tem no citoplasma do eosinófilo, ele tem uma substância que ataca principalmente eumintos, né? Que são os vermes. Então, quando eu tenho um aumento de eosinófilo, geralmente ou é verme no animal, que é parasitismo, ou é uma reação alérgica, porque os grânulos do eosinófilo também têm histamina. Histamina, ela está relacionada a reações alérgicas também, tá bom? Então, vocês entenderam isso aqui, esses 4 pontos? Se vocês colocarem isso aqui na cabeça de vocês, o hemograma vai ficar muito melhor. Deu certo? Entendeu? Não entendeu? Estão me ouvindo? Sim, entendi. Entendi. Tava anotando aqui. Show. E aí, gente, no meu hemograma, eu vou ter 2 valores. Eu vou ter o valor absoluto e eu vou ter meu valor relativo, tá? O Glauco falou para vocês qual é o melhor para se avaliar em relação ao leucograma. O que é que você, como clínico, vai olhar primeiro? Para o absoluto? Seria o absoluto. Exatamente, o valor absoluto. Porque ali ele está te dando o número real das células que o patologista viu, certo? O outro é uma porcentagem. Então vamos passar aqui para vocês verem. Deixa eu te perguntar essa porcentagem é relacionada ao que a máquina leu, é isso? É porque assim, em relação aos leucócitos, como ele não tem tanta quantidade como a hemácia, que a hemácia a gente conta em milhões, né? Então é a máquina que vai contar. O patologista é ele que conta essas células. Porque lembra, a máquina ela vai contar toda célula com núcleo, ela vai chamar de leucócito. Toda célula sem núcleo, ela vai chamar de hemácia. É só isso que a máquina faz. A máquina não sabe quem é neutrófilo, a máquina não sabe quem é eosinófilo, quem é linfócito, ela não sabe diferenciar. Quem vai fazer isso é patologista, certo? Então, o patologista vai fazer uma lâmina, vai botar no microscópio, e essa lâmina é uma lâmina própria para fazer essas contagens. Ela vai ter como se fossem umas gradezinhas fazendo os quadrados. E aí o patologista vai contar 100 células. Ele vai contar 100. E aí ele vai ver quantas foram neutrófilos, quantas foram eosinófilos, quantas eram linfócitos. E aí ele vai dando a porcentagem do que ele viu, porque ele vai contar só 100 células. Você entendeu? Entendi. Pois Entendi, é. mas a minha pergunta, isso aí tudo que você falou, eu já entendi que eles falam que conta no quadradinho de uma câmara, né? Que tem. Eu quero saber se há essa porcentagem, porque tem a porcentagem tem um valor absoluto. Valor absoluto, eu sei que foi aquele valor que o patologista contou no microscópio. Exatamente. Mas a porcentagem é em relação ao que a máquina que leu? É isso que eu quero saber. É em relação ao que o patologista viu. Não entendi. Porque assim, o que a máquina vai me dar é o que o valor absoluto. O que o patologista viu é o valor absoluto, que foi ele que deu. Ele viu os dois. Só que lá no absoluto ele vai fazer o quê? Lá no absoluto ele vai fazer o quê? Ele vai botar o número exato de quantas células ele viu.
Lá tá. no outro, ele é só uma porcentagem. Mas essa porcentagem tem alguma fórmula para dar essa porcentagem? Não, porque eu vou contar 100 Eu não tô entendendo. células, eu vou contar só 100. E aí eu vou fazer a Você tem algum porcentagem. cálculo, é isso? Oi? Tá, entendi. Entendeu? Aí o que a máquina vai me Entendi. dar é o valor geral do leucócitos. Tá, Geralzão. entendi. Aquele primeira coisa que tem lá, certo? Eu vou mostrar pra vocês lá no hemograma quando eu colocar aqui. Então, Tá certo, tá em certo. relação à morfologia leucocitária, aí eu vou mostrar pra vocês como é que é cada célula. Aqui eu tenho as variações dos neutrófilos que eu falei pra vocês. Aqui na primeira é um neutrófilo bastão. Como vocês podem ver, o núcleo dele não está segmentado. Ele é só um bastonete, vamos dizer assim, dobrado e feito um U, certo? Aí eu chamo de bastão. Como é que eu sei que é um neutrófilo? Porque o citoplasma dele é meio transparentezinho. Ele nem é azulzinho e nem é rosa. Quando ele é rosa, ele é o eosinófilo. Quando ele é mais azulzinho, é o basófilo, tá? Esse nome dele já é de acordo com a cor. Basófilo é porque ele é basofílico. Eosinófilo é porque ele é eosinofílico, ele é mais rosado. O neutrófilo ele tem um citoplasma mais transparente. Então é por isso que eu sei que aqui é um neutrófilo e eu sei que ele é um bastão porque o núcleo dele está dessa forma. E aqui no meio tem a imagem de um neutrófilo segmentado maduro. É como eu quero encontrar esse neutrófilo. É a forma normal dele. É essa lobulação dele de 3, principalmente de 3, que é a mais normal que a gente encontra. Tá? Esse é o neutrófilo normal. E esse aqui do outro lado é um neutrófilo mais velho. Eu tenho uma hipersegmentação do núcleo. Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 lóbulos no núcleo. Então eu tenho um neutrófilo mais velho. Certo? Passou aí o slide? Passou. Pronto, aqui eu tenho os eosinófilos para mostrar para vocês. A gente vê claramente o que? Os grânulos no citoplasma dele, os grânulos rosa, por isso que ele se chama eosinófilo, porque ele é eosinofílico. E ele tem o núcleo lobulado, ele é como se fosse um neutrófilo rosado, vamos dizer assim, que ele é bem parecido com o neutrófilo. Só que ele é rosa, por causa dos grânulos dele, tá? Eu só queria mostrar para vocês mesmo. Aqui eu tenho um linfócito. O linfócito, ele tem um núcleo bem grande, redondo, e o citoplasma dele é bem curtinho, bem pequenininho. Essa é a característica maior de um linfócito, tá? E aqui eu tenho um monócito na corrente sanguínea. Quando ele sai, faz diapedese e vai lá pro tecido, eu chamo ele de macrófago, mas aqui ele é um monócito. Então essa é a forma que eu vou ver ele na lâmina dos monócitos. E esse aqui é a célula mais rara de se encontrar, que é os basófilos. Olha, ele é bem mais azulzinho, mais roxeado. E tem os grânulos roxos também. Essa célula que está aqui do lado dele, nessa segunda foto, é qual? Já que vocês já viram que eu já mostrei algumas células para vocês, qual é essa daqui que é que vocês diriam que seria? E aí, vocês arriscariam o quê? Como é o nome dessa célula que está perto do basófilo? Parece um neutrófilo. É o neutrófilo. Muito bem. Sim, pois é, neutrófilo. Show, é um neutrófilo, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês o que eu posso encontrar dentro dessas células quando o meu animalzinho está doente.
E aí, dependendo do que eu encontrar, o patologista já dá o diagnóstico. Se ele encontrar isso ali, é porque significa que tem aquela doença. É patognomônico. Eu não sei se vocês já ouviram falar nessa palavra, mas vocês vão ouvir muito quando forem ter a disciplina de doenças infecciosas. Uma coisa patognomônica é o quê? É uma coisa que é só daquela doença. Se eu ver aquilo, significa que tem aquela doença. Então, olha, aqui eu tenho o corpúsculos de lentes nos neutrófilos. É essa bolinha assim do lado, que vocês estão vendo aqui. É como se fosse um sinalzinho, né? Isso aqui é indicativo patognomônico de sinomose. Se eu encontro isso aqui no meu neutrófilo, na lâmina, aí o patologista vai dizer lá, foi encontrado corpúsculos de lentes, indicativo de sinomose. E aí já tá dado o diagnóstico. Aqui outro. Esse aqui é o mais encontrado aqui na nossa região, que é a erlíquia, a erliquiose. Como é que eu vejo? Essas mórulas dentro dos leucócitos, tá? Ela gosta de parasitar os leucócitos. Pode ser monócito, pode ser neutrófilo. E tem que ter cuidado, né? Se alguém aqui quiser patologia, não sei, quando for ver a lâmina, se essas mórulas estiverem dentro dos neutrófilos, a gente tem que ter cuidado para não confundir com mais uma lobulação do núcleo dele, tá? Mas quando é em outras células leucocitárias, a gente vê bem direitinho como essa daqui, ó. O que essas mórulas são erliquiose, se dividindo, se multiplicando, tá? Aqui outra coisa que é muito encontrado é patozum. E aí a gente vê esse tic-taczinho dentro do neutrófilo. É bem fácil de ver. Vocês entenderam o leucograma? Vocês entenderam qual é o maior motivo de ter um aumento de linfócitos? Vamos ver se vocês lembram. Qual é o maior motivo que eu tenho de um aumento de linfócito? Os linfócitos vão combater o que, principalmente? Vírus. Vírus. Os monócitos vão combater o que, principalmente? Fungo. Isso. Uma coisa mais crônica, né? Mais crônica. Isso. Neutrófilo. Eu tô falando de quê? Bacteriana, doença. Isso. Uma inflamação bacteriana, né? Neutrófilo. Causa muito pus. Que mais? Deixa eu ver se eu me lembro do outro. Eosinófilo. Quando eu tenho aumento de eosinófilo, significa o quê? Parasita. Ou eu tenho um parasitismo, ou eu tenho Ou alergia. alergia. Show. Processo alérgico. E aqui a gente vai para o paquetograma. Os precursores das plaquetas são os megacariócitos. Os megacariócitos é o nome da célula, que ela é gigante, ela é bem grande mesmo. E aí ela vai soltando pedacinhos do citoplasma dela na corrente sanguínea, que a gente chama de plaqueta. Então, plaqueta não é célula. Plaqueta é vamos dizer assim, um pedacinho do megacariócito, certo? Ela não é uma célula como uma hemácia, como um linfócito, como um leucócito. Ela é só eu me esqueci o nome da palavra, mas ela é só um pedacinho da célula. Me esqueci, fugiu. Mas É um fragmento. Isso, fragmento. E o nome da célula que faz as plaquetas é megacariócito, certo? É muito importante vocês saberem esse nome. Por quê? Porque pode aparecer lá na lâmina e o patologista pode botar lá no hemograma. Foi visto megacariócito na corrente sanguínea, que não é normal. E aí você já acende uma luzinha. Tem alguma coisa muito errada, certo? Então, quando eu tenho um aumento de plaquetas, eu chamo de trombocitose. Quando eu tenho uma baixa de plaquetas, que é muito comum a gente encontrar na nossa região, ou é erliquiose,
ou eu estou tendo hemorragia. Porque as plaquetas, elas são responsáveis pela coagulação, para fazer a cicatrização. Então, se eu tenho um vaso sanguíneo que não está conseguindo cicatrizar, se eu tenho baixa de plaquetas, eu vou ter uma hemorragia. Então, quando chega um animal com hemorragia sem ter trauma nenhum, ou ele teve trauma e não está conseguindo estancar o sangue, alguma coisa assim, faz o hemograma e vê as plaquetas dele, tá? Porque as plaquetas, elas são muito responsáveis de coagulação, de cicatrização. E é um dos motivos também que a gente pede o hemograma antes de fazer uma cirurgia, para ver principalmente as plaquetas do animal. Porque se ele tiver com as plaquetas baixas, eu não vou poder fazer cirurgia nenhuma nesse animal, porque ele não vai poder cicatrizar. Então todo corte que eu fizer vai sangrar demais, certo? Se eu tiver minhas plaquetas normaisinhas, ótimo, pode ir para cirurgia. É por isso que se faz hemograma antes de fazer qualquer cirurgia, para ver também principalmente as plaquetas, tá? E aí eu tenho duas classificações de plaquetas que eu posso encontrar na minha corrente sanguínea. Eu posso encontrar plaquetas gigantes, posso encontrar agregados plaquetários. Quando eu encontro uma plaqueta gigante, ela vai significar o quê? Ela vai me indicar o quê? Uma resposta rápida na produção de plaquetas. Isso aí é o coitado do megacariócito soltando mais fragmentos maiores para ver se dá conta de algum problema que está acontecendo, que está atingindo as minhas plaquetas, certo? Ou eu vou ter também agregados plaquetários, quando eu tenho muitas plaquetas agregadas, fazendo um montinho entre elas. Já eu vou mostrar a lâmina para vocês verem. Geralmente, isso significa que a coleta foi mal feita. Quando você vai coletar o sangue do animal e fura ele numa determinada veia, né, determinada via, e não dá certo, o animal mexeu, enfim, não deu certo. Você não pode mais tentar tirar o sangue naquele mesmo vaso. Por quê? Porque ali já começou um processo de cicatrização. É rápido, as plaquetas já estão agindo lá. Se você tirar, vai ter o quê? Agregados plaquetários na amostra. Certo? Outra coisa, se você coletar o sangue, tá? E você colocar naquele tubo vermelho. Preste atenção, o tubo vermelho. Você não pode fazer a homogeneização dele, porque não tem nenhum anticoagulante dentro dele. Aliás, não, o tubo... Eu já tô confundindo as bolas. O tubo de tampa vermelha é para fazer sorologia. O tubo de tampa roxa é para fazer hemograma. Então, quando eu for fazer a minha coleta no meu tubo de tampa roxa, eu tenho que fazer a homogeneização direitinho. Para quê? Para que todo aquele EDTA que tem lá dentro tenha contato com o líquido, com o sangue, e ele faça com que esse sangue não entre em coagulação, não tenha agregados plaquetários. Pronto, é isso que eu queria dizer. Outra coisa da coleta que pode dar agregados plaquetários. Nossa, fugiu a minha mente, eu ia dizer. Fugiu totalmente. Esqueci, quando eu lembrar eu falo pra vocês. Mas vou já lembrar. Eu tenho outra forma de coletar que vai dar agregados plaquetários, que é uma coisa que o clínico faz que não é pra fazer. Mas já eu lembro. Aqui eu tenho a morfologia das plaquetas, pra vocês verem. A plaqueta, gente, é pra ser uma coisinha bem pequenininha em relação à hemácia, tá? Aqui eu tô tendo o que? Macroplaquetas. Olha o tamanho dessas plaquetas em relação ao tamanho da hemácia. Tá quase do mesmo tamanho, né? Então, passou o slide? Passei. O slide não passou, não. Passou agora? Para mim não passou, não. Não. Ainda tá plaquetas gigantes e agregados plaquetários. Então, peraí. Agora passou. Deixa eu ver se eu acho. Achei.
Tá vendo direitinho agora? Agora eu tô vendo. Pronto. Como é que a gente faz a avaliação do tamanho da plaqueta? A gente vai comparar ela com a hemácia. Isso aqui do lado dela são hemácias, certo? Olha o tamanho dessas plaquetas. A plaqueta em relação à hemácia, ela é para ser bem pequenininha mesmo, bem pequenininha. Essas plaquetas que eu tô vendo aqui, ela tá quase do tamanho da hemácia. Então eu tenho macroplaquetas. Eu tenho plaquetas gigantes. O meu megacariócito está jogando fragmentos maiores, porque tá tendo alguma coisa que tá destruindo essas plaquetas. Certo? Tá tendo algum processo aí que as plaquetas estão sendo gastas com a velocidade maior do que elas estão sendo repostas. E aqui nessa outra lâmina tem um agregado plaquetário, que é como se fosse várias plaquetas unidas, vamos dizer assim, juntinhas. Aí elas fazem esse agregado plaquetário aqui, tá? E por último, pra gente encerrar aqui, pra gente ir pro hemograma mesmo em si, a gente tem as proteínas plasmáticas totais. Esse exame, ele é feito num aparelho chamado refratômetro. Isso aqui que a gente tem lá no laboratório. E aí o que é que eu faço? Eu pego uma amostra de sangue, coloco dentro de um tubo de microhematócrito. Microhematócrito, para vocês que não sabem, é um tubo de vidro bem fininho mesmo, tá? E aí eu coloco numa centrífuga. A centrífuga vai girar e vai separar hemácias, leucócitos e o meu plasma, certo? Vai ficar aquelas três partezinhas que eu mostrei para vocês no primeiro slide de hemograma. Vai ficar a partezinha amarelinha, que é as proteínas plasmáticas. Vai ficar uma risquinha branquinha no meio, que significa que ali está os leucócitos, e vai ter a parte vermelha, que é das hemácias. E aí o que é que eu faço? Eu quebro esse tubinho bem fininho de vidro, eu quebro ele bem aonde fica os leucócitos e as proteínas, porque eu quero só proteína, tá? Aí eu quebro, coloco dentro desse refratômetro aqui, eu levanto essa tampinha aqui do refratômetro, eu pingo aqui as proteínas que eu coletei da centrífuga, eu fecho esse negocinho de vidro aqui que tem no refratômetro, e aí eu olho contra a luz e vai me dar uma quantidade aqui nesse refratômetro, nessa gradiente aqui. Vocês estão vendo o meu mouse? Sim. Sim, pronto. Então é desse jeito que a gente vai ver as proteínas plasmáticas totais, tá? Então eu posso ter o aumento das proteínas plasmáticas totais e posso ter a diminuição delas. Mas como é que eu vou entender o que é que isso significa? Primeiro eu tenho que entender o que é essas proteínas. Eu tenho duas proteínas muito importantes. As globulinas, que é os anticorpos, que está dentro da circulação. E eu tenho a albumina, que ela é produzida pelo fígado. E ela é uma proteína de transporte. Ela vai ajudar no transporte de vários hormônios, de várias substâncias que não podem passear pelo sangue sozinhas, só vão conseguir fazer isso conjugada com a albumina. Então a albumina é uma proteína de transporte, ela serve só para transportar algumas coisas, tá? Então eu vou ter principalmente essas duas, ou vou ter globulina ou vou ter albumina. Então sabendo disso, eu já posso imaginar o que? Quando eu tenho um aumento de proteínas plasmáticas totais, ou eu estou tendo um aumento de anticorpos, ou eu estou tendo um aumento de albumina. Mas geralmente o clínico pensa logo em quê? Em anticorpos. Porque o animal já chega doente, né? Então a gente já pensa logo que é um aumento de anticorpos nesse hemograma. Tá? E aqui eu tenho uns hemogramas para a gente dar uma olhada. Só que a chamada vai acabar em 5 minutos. Eu vou só de terminar essa gravação. Aí eu vou colocar outro link lá no WhatsApp e vocês entrem e a gente vamos ver o hemograma, pode ser? Ok. Show. Então eu venho já.